Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo deste porta-alicate de unha super delicado, forrado por dentro e com fechamento em botão. Além de proteger o alicate, fica uma graça para vender, presentear ou carregar na bolsa. Se esse vídeo te ajudar, já deixa o seu like para eu saber que você gostou. E se você quiser apoiar o canal ainda mais, você pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro para saber mais. O link de todos os materiais utilizados estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ele ficou com aproximadamente 8,5 centímetros de comprimento, 13,5 centímetros de altura e 1,5 centímetro de largura. E o peso total foi de 50 gramas. Vou começar fazendo um nozinho inicial. Faço um ezinho assim, ó, com essa parte para cima. Coloco a minha agulha de baixo para cima, pego o fio do rolo e fecho, formando um nozinho. Regulo aqui o tamanho da primeira correntinha e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou trabalhar aqui atrás das correntinhas, a gente fez 3, então tem 3 nozinhos também, 1, 2, 3. Vou pular esse primeiro aqui e começar no segundo. Entro aqui, pego o fio, dou uma alturinha e fecho, ó, um ponto baixo. Vou no próximo e faço mais um ponto baixo, assim, ó. Então, na primeira carreira, a gente ficou com 2 pontinhos. Vou marcar aqui só para facilitar. Marquei essa correntinha que a gente pulou e aqui eu vou marcar uma alcinha também. Ó, então, marquei a primeira carreira aqui, ó, dos dois lados, para facilitar. Agora, eu vou fazer uma correntinha para virar, viro a minha peça assim para mim, olha, e vou trabalhar por baixo das correntinhas aqui, ó. Tirando essa correntinha que a gente fez para virar, a gente tem as 2 correntinhas aqui da primeira carreira. Eu pulo essa aqui que a gente fez para virar, né? E venho aqui no primeiro ponto mesmo, fazendo um ponto baixo. Alturinha e fecha e faço um ponto baixo em cada. Quando eu fizer o último ponto aqui da carreira, eu vou fazer um aumento. No mesmo lugar aqui, eu faço mais um. Então, ó, na segunda carreira, a gente ficou com 3 pontinhos. Faço uma correntinha para virar, viro o trabalho. Vou fazer um pontinho em cada aqui também. Ó, aqui está a correntinha que eu fiz para virar, venho no próximo e faço um pontinho. Vou no próximo, faço um pontinho. No próximo, eu faço um aumento. Então, 2 pontinhos no mesmo. Eu vou fazendo assim, ou seja, um pontinho em cada e no último um aumento até a carreira 6. Então, ó, 1, 2, 3, fiz um aumento aqui, faço uma correntinha para virar, viro o trabalho. Aqui está a correntinha que eu fiz para virar, venho aqui na próxima, que é o ponto mesmo, e faço um pontinho, vou no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, e no último aqui, ó, eu faço um ponto, mas faço um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, tá vendo? A gente está na 4ª carreira e tem 5 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha para virar, ela tá aqui, eu venho no ponto mesmo aqui, ó, e faço um pontinho em cada, até chegar na última correntinha, que aí eu faço um aumento, ó, última correntinha, faço o ponto dela e mais um no mesmo lugar. Estamos na carreira 5 e temos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a gente faz um aumento, sempre vai ter um a mais, né? Uma correntinha para virar. Ela tá aqui, eu venho no ponto mesmo aqui, ó, e faço um pontinho para cada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui o último eu faço o ponto dele e mais um.
vai deixando a peça retinha, esticadinha assim na mesa, ó. Então, aqui a gente já fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 pontos que a gente foi fazendo um aumento aqui. A partir da 7ª carreira, a gente não vai fazer mais aumento. A gente vai crescer ela reta mesmo. Então, eu faço uma correntinha para virar. Aqui está ela, venho no próximo ponto aqui, ó. E faço um pontinho em cada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último, eu faço um pontinho só, sem fazer aumento. Vou fazer carreira de ponto baixo sem fazer aumento nenhum até a carreira 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz com aumento. A partir da 7ª, eu fiz só ponto e vou fazer assim até a 14. Então, ó, uma correntinha para virar e apenas faço 7 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um em cada, normalmente. Fiz aqui até a carreira 14, vamos conferir, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E a gente fez com aumento até a carreira 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até aqui ficou com 7 pontos e a partir da 7ª até a 14 a gente não aumentou mais. Continuou com 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou marcar aqui para facilitar também, ó. Tá vendo essa alcinha aqui da 14? Eu vou marcar aqui. E vou marcar desse lado aqui também uma alcinha da carreira 14 aqui, ó. Aqui a gente vai continuar pra gente fazer a aba da bolsinha. E depois a gente vai precisar fazer uma parte igualzinha essa daqui, que é até a carreira 14. Mas depois eu mostro pra vocês. Aqui a gente vai dar continuidade nessa peça aqui. Marquei, coloquei os marcadores aqui na carreira 14 e vou continuar. Vou continuar, então, aqui na carreira 15 até a 17, fazendo apenas ponto sobre ponto, tá? Então, ó, uma correntinha para virar, virei aqui, ó, o primeiro ponto tá aqui, a correntinha que eu fiz para virar tá aqui, venho no primeiro ponto e faço normalmente até o final, um pontinho em cada ponto. Serão 7 pontos. Ó, fiz a carreira 15, uma correntinha para virar e vou fazer assim até a 17. Finalizei aqui a carreira 17, ó. Aqui a gente marcou a 14, 15, 16, 17. Então, essa parte que a gente fez vai ser pra virar a peça assim, tá vendo? E agora a gente vai começar a fazer umas diminuições pra gente fazer a nossa abinha aqui, tá? Vou fazer uma correntinha pra virar, viro. E a carreira 18, a gente vai fazer assim, ó. Vou começar com uma diminuição, ou seja, ó, aqui está a correntinha que eu virei, aqui o primeiro ponto. Eu entro na agulha no primeiro ponto, pego o fio, não fecho aqui. Vou no próximo, pego. Agora, eu fiquei com 3 alcinhas e fecho as 3 de uma vez, ó. Pego o fio do rolo e fecho as 3. Ou seja, em 2 pontos, eu tenho apenas uma correntinha. Essa é uma diminuição. Agora, eu vou fazer 3 pontos sozinhos nos próximos, ó. Próxima correntinha, um pontinho. No próximo, um pontinho. E no próximo, um pontinho. Ó, fiz então 3 pontos baixos e sobraram 2 pontos que eu vou fazer uma diminuição novamente. Deixa essa alcinha aqui, ó, sempre apertadinha aqui, ó, pra não dar buraco na peça, tá? Então, eu vou, ó, sempre estico aqui, deixando justinho. Aí, eu venho no ponto, pego o fio, dou uma alturinha, não fecho, vou no outro, puxo, 3 alcinhas, pego o fio do rolo e fecho as 3 de uma vez, ó. Fiz aqui uma diminuição e, por deixar a alcinha justinha, não fica com buraco, tá vendo?
Então, na carreira 18, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, que a gente fez 2 diminuições. Então, ao invés de ficar com 7, a gente está com 5. Faço uma correntinha para virar, viro a peça e na carreira 19 a gente vai começar também fazendo mais uma diminuição aqui, ó. Justinho aqui, venho no primeiro, alturinha, venho no segundo, alturinha, 3 alcinhas. Pego o fio do rolo, fecho as 3. Aqui eu vou fazer um ponto sozinho no próximo, ó, alturinha e fecha. E sobraram 2 pontinhos, vou fazer uma diminuição aqui também. Deixo justinho aqui, altura, não fecho, venho no próximo, altura. 3 alcinhas, pego o fio do rolo e fecho os 3. Ó, aqui principalmente eu preciso deixar bem justinha a alcinha, senão faz um buraquinho aqui, tá vendo? Eu vou até voltar aqui pra deixar mais justinho mesmo aqui, ó. Aí eu vou fazer a diminuição novamente, sem deixar folgar aqui. Ó, 3 alcinhas e fecho os 3 aqui, ó, mais justinho, tá vendo? Fiquei com 3 pontinhos aqui, ó, 3 correntinhas. Faço uma correntinha para virar e a nossa última carreira, que é a carreira 20, a gente vai fazer apenas um pontinho em cada. Então, a gente tem 3, ó. Venho no primeiro, alturinha e fecho. No segundo, altura, fecho. E no terceiro, altura, fecho. Ó, desta forma aqui. Vai colocando na mesa para deixar retinha a peça. Essa é uma das partes da nossa peça. Então, a gente fez, ó, 20 carreiras aqui. A carreira 14 está marcada e a primeira também. E agora, a gente vai dar a volta aqui, ó, fazendo um acabamento. A gente vai trabalhar desta forma aqui, ó. Tem essa alcinha aqui que a gente vê. E aqui, onde tem aqui, tem essa alcinha aqui de trás. Então, onde tem esse nozinho aqui, a gente vai pegar essa alcinha que tá aqui em cima. E onde tem essa perninha aqui, a gente vai pegar a alcinha de trás. Aqui, 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 aqui. A gente faz sempre assim, ó, na peça inteira. Eu começo fazendo uma correntinha para virar, ó. E já venho nessa alcinha aqui, ó, de cima, tá vendo? Para fazer um ponto baixíssimo, ó. Puxei o rolo e passo aqui mesmo. Esse aqui é o ponto baixíssimo. E aí, o próximo já é aqui, ó. Eu pego a alcinha de trás e faço baixíssimo. Vou contornar fazendo baixíssimo, ó. Alcinha aqui de cima, alcinha de trás, alcinha de cima. Ó, então, a gente já tinha 3 pontinhos aqui. Eu vou até marcar aqui para facilitar, tá? A gente tinha 3 pontinhos aqui. O primeiro que a gente fez para virar, que foi a correntinha que a gente fez para virar, tá aqui, ó. Então, a gente fez uma correntinha para virar e mais 5 pontos, totalizando 6. 6 pontos aqui na lateral. Deixa eu marcar aqui, então, só para facilitar. Ó, então, a gente tem 1, 2, 3, e contando aqui o com o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui já tá o que a gente tinha marcado no 14. Ó, aqui normalmente, ó, a alcinha de trás, eu vou seguir aqui, fazendo a alcinha de trás. Se você quiser aqui, ó, só pra facilitar depois a emenda, ó, onde eu marquei aqui na carreira, eu vou pegar também a correntinha aqui, ó, dele, ó. Só pra ficar fácil depois. Então, só peguei a correntinha do 14 aqui também. Aqui a gente tem, então, 14 carreiras, né? A gente já fez o primeiro pontinho baixo aqui. Serão até aqui 14, ó. Então, 1, ó, alcinha de cima. 2, aqui, ó, atrás. 3, ó, 4, 5... 6, alcinha de trás, 7, alcinha da frente aqui, ó, 8, de trás, 9,
10, 11, 12, 13 e, ó, a gente marcou aqui, ó. Eu vou tirar o marcador e vou pegar a alcinha de trás dele aqui, ó, tá vendo? Tem essa correntinha dobradinha aqui, eu vou pegar essa alcinha aqui de trás também. Então, ó, 14. A gente fez aqui 14 pontos baixos daqui até aqui. Aqui, ó, a gente tem 2 pontinhos aqui, ó. Vou pegar a alcinha de trás daqui e a alcinha de trás daqui. Fazendo, então, 2 pontos baixíssimos, ó. 1 e 2. Deixa esse fio pra gente arrematar depois pra baixo. E aqui onde a gente marcou também, ó, o pontinho da carreira, a gente vai fazer aqui também. Vou tirar o marcador e vou fazer justamente onde estava marcada aqui, ó. Mais um ponto baixíssimo aqui, que já é o primeiro da outra lateral. Ó, ajusta a peça para esses 2 pontinhos que a gente fez aqui ficar bem aqui no pico. E agora, esse que a gente acabou de fazer, ó, ficar na direção desse aqui também, ó. Esse e esse são as correntinhas da primeira carreira aqui. Vou até marcar o primeiro ponto dessa lateral aqui com o primeiro ponto dessa lateral aqui também, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí, o piquinho aqui, ó, a gente tem 2 pontinhos e agora a gente vai iniciar daqui até aqui fazendo 14 também. Ó, já fiz um que eu marquei. Normalmente, ó, alcinha aqui de cima, que é o 2, alcinha de trás, 3, 4, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, 13 e o 14 é justamente onde eu marquei aqui, ó. Vou tirar aqui, fazer a correntinha, ó, 14 e voltar a marcar ela aqui. E agora, da mesma forma que a gente fez 6 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer também 6 aqui, continuando normalmente, ó, o próximo é a alcinha de trás aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 é essa alcinha que tem aqui, ó. 6. Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma quantidade boa para arrematar. Ao cortar aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado que ele desfaz todo, ó. Então, eu vou pegar o isqueiro e com a parte azul, que é bem aqui no cantinho, eu vou arrematar aqui um pouquinho, ó. Uma selada aqui, só para não desfiar, tá vendo? Vou marcar aqui também, ó, o 6º ponto aqui. E também vou marcar o primeiro da aba aqui, igual a gente marcou aqui também, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu puxo o fio todo pra cima e a gente vai simular essa correntinha aqui, ó. Eu pego a primeira, passo o fio aqui pra trás e toda a correntinha, ela sai de um ponto, dá a volta e volta para o mesmo lugar. Então, aqui onde a gente está simulando, está saindo daqui, está dando a volta e precisa voltar para o mesmo lugar aqui, ó. Então, eu vou pegar essa alcinha aqui para ficar mais firme também, e onde precisa voltar, e aí eu puxo o fio aqui para trás. Ó, regulo a correntinha aqui. Então, aqui em cima, tirando essa lateral aqui e essa, a gente ficou com 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo, 2 correntinhas. 1, 2. Finalizamos, então, a primeira parte da peça. Está toda marcada para facilitar a emenda depois, tá? E agora, a gente vai arrematar
estes 2 fios aqui. O primeiro eu vou puxar aqui nessa segunda carreira aqui, ó, por baixo desses pontinhos, trago o fio. E vou voltar aqui para a primeira carreira aqui, ó, para ficar mais firme e tudo bem fechadinho, os espaços aqui, ó. Ó, tá vendo que pode ficar um buraquinho aqui assim? Aí eu trago aqui novamente, porque aí eu passei o fio, ó, e ele fecha completamente, tá vendo? Agora eu vou cortar deixando um pouquinho, ó, porque ele desfia. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui assim. Faço arremate aqui, ó, com cuidado. E empurra aqui pra dentro. Ó, aperta, tá escondido e arrematado. Vou fazer a mesma coisa deste lado aqui também. Arrematado. E agora, para a segunda parte aqui, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez aqui do início, ó, até a carreira 14, que é onde a gente marcou aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui em cima, a gente tem 7 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma coisa que a gente fez aqui até a carreira 14, tá? Chegando, então, aqui na carreira 14, ao invés da gente continuar igual a gente fez aqui, a gente já vai dar a volta aqui. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar o que tem dentro do curso Crochê de Luxo. Você já começa recebendo cupom de desconto em fio de malha premium para iniciantes, para você que está começando do zero, base circular, bandeja redonda, bandeja retangular, porta-pomadas, porta-cremes, porta-algodão e cotonetes com tampa, porta-fraldas, customização das peças, farmacinha com base e tampa em acrílico, cestão, módulo com dicas rápidas para facilitar a sua vida. E você leva de bônus o curso do cesto flor, o curso do porta-joias, uma aula completa de precificação com planilha, envio de encomendas, como embalar, como cobrar com link de pagamento, como emitir etiquetas e ainda um módulo de edição de fotos com identidade visual. Eu vou fazer uma correntinha, ó, para virar. E já inicio da mesma forma lá que a gente fez, ó. Essa alcinha aqui, ó, de cima, a alcinha de trás, essa de cima, essa de trás, da mesma forma que a gente fez lá. Uma correntinha para virar, já venho aqui, ó, nessa alcinha aqui de cima e faço, ó. Dessa forma, a correntinha que a gente fez para virar, ela ocupa o espaço dessa carreira. E essa correntinha que a gente fez aqui, ocupa da segunda aqui, tá vendo? Fica certinho, ó. Então, 1, 2, vou pro próximo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o 14 vai ser nessa alcinha aqui que a gente marcou, que ela é caidinha aqui, ó, tá vendo? Na alcinha de trás dela. 14. Então, a gente fez os 14 pontos aqui da lateral. Vou marcar aqui. E tá aqui também, né? O primeiro aqui, ó. Aqui, da mesma forma, ó, eu vou deixar esse fio para arrematar depois. A gente tem 2 correntinhas, vou pegar as alcinhas de trás, ó, e vou fazer 2 pontinhos. E no próximo, mais um. E já inicio onde está marcada aqui, ó. Fazendo o primeiro dessa lateral aqui, ó. Ajeita a peça para ficar os pontinhos no lugar, tá vendo? Esses 2 pontos tem que ficar bem aqui mesmo.
Esse primeiro que a gente fez aqui, eu vou marcar também. Ó. E vou continuar. Já fiz, né? Vou pro segundo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o 14 a gente vai fazer simulado. Então, já posso cortar o meu fio aqui, deixando um pouco para arrematar. Puxa aqui tudo para cima e pego aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui de cima, ó, passo o fio e precisa voltar para este mesmo lugar aqui, ó. Vou pegar uma alcinha a mais para ficar mais firme. Ó, ajusto aqui. E, se quiser marcar para facilitar, o primeiro ponto aqui também, ó, da lateral. E aqui, da mesma forma, vou arrematar estes 2 fios. Arrematado. E agora, a gente já tem as 2 partes. Essa parte menor, ela está com aproximadamente 12,5 por 8 aqui, ó. E a maior, aproximadamente 17,5 por 8 também. Agora, antes de unir as partes, eu vou colocar um forro nas 2 partes aqui, para dar um tchan e também para facilitar do alicate entrar com mais facilidade, ao invés de ficar pegando aqui nos pontinhos, tá vendo? Dá para usar sem o forro também, mas fica mais fácil com o forro. E também eu acho que dá um tchan a mais, né? Igual esse daqui, ó. Acho que dá um tchan bem legal na peça. Então, eu peguei um tecido aqui, ó, e eu cortei 2 pedaços aqui assim, ó, a olho mesmo, que caiba assim com sobra, tá vendo? Ó, um pedaço pra cá e um pedaço menor aqui, ó. Mas tá vendo? Tem uma boa sobra aqui do lado pra gente conseguir fazer essa costura. Vou começar então com essa parte aqui maior. E aqui a gente vai cortando os excessos à medida que a gente for costurando aqui na peça, tá? Eu vou dobrar, olha, o meu paninho um pouquinho assim, deixando uma bordinha, tá vendo? E eu vou iniciar a costura nessa parte aqui, ó, que é reta. Lembra que a gente tem uma parte que é reta aqui, depois começa a diminuir, né? E aqui também, ó, aqui cresce. Eu vou começar, então, nessa parte aqui que é reta. Ó, aqui tá a frente da peça com os pontos baixíssimos. E aqui, ó, onde tem um nozinho, tá vendo? Ó, aqui a correntinha e aqui a parte do avesso. Eu vou fazer na parte do avesso. Vou usar, ó, linha pés ponto com a cor bem parecida, tá vendo? Coloquei aqui uma boa quantidade na agulha e assim, se faltar, a gente arremata e começa de novo com outra linha, não tem problema. Mas, ó, peguei uma boa quantidade, dei um nozinho aqui. Vou pegar aqui um ponto, ó. E vou fazer um nozinho aqui, ó. Sempre cuidando para não embolar o fio, tá? Ó, passei aqui por baixo, vou dar um nozinho aqui só pra gente começar. Agora, ó, eu vou posicionar, tá vendo? Eu preciso deixar uma bordinha aqui e uma bordinha aqui também. Então, eu vou posicionar aqui onde eu vou começar, deixando uma quantidade aqui e uma quantidade aqui, ó. Ó, tá vendo que eu dobrei aqui? Eu vou passar a agulha por dentro, como se eu estivesse caminhando aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Minha agulha tá dentro do forro. Só pra eu passar aqui e já pegar um nozinho aqui, assim, ó. Então, aqui eu iniciei. Pronto, ó. Iniciei aqui. E agora, a gente vai começar. Eu vou fazendo a costura onde tem esses nozinhos aqui, tá vendo? Olha, bem rente a correntinha, pra ficar bem rente mesmo, assim, ó. Quando a gente for fazer a junção com ponto baixíssimo, tampar. Ficar bem certinho assim, ó. Então, aqui, ó, vai sempre posicionando. Você pode usar também a ajuda desses clipezinhos assim, ó,
para deixar sempre retinho, porque precisa ficar bem retinho, tá? Eu venho aqui onde tá saindo o fio e entro no tecido. De forma discreta aqui, ó. Eu vou entrar no tecido, ó, caminhando por dentro dele, até chegar no próximo nozinho aqui, aí já entro aqui no nozinho, tá vendo? E aí, eu vou caminhando de forma discreta aqui. Cuidado para não embolar o fio, ó. Ó, vou, para facilitar, prender aqui um pouquinho, para eu continuar aqui, ó. Ó, então, está saindo aqui, entro aqui, estou caminhando aqui no forro e entro já na direção do próximo nozinho aqui, ó. E eu vou fazendo dessa forma na peça toda. Ó, aqui eu já vou começar a tirar um pouco de tecido que tá sobrando, tá vendo, ó? Eu vou arredondar aqui a olho mesmo, ó. Deixando mais ou menos 1 centímetro. Vou arredondar aqui, ó. Vou abrir aqui, tá vendo? E tiro essa parte que tá sobrando aqui, ó. Eu vou seguindo a peça, né? Então, aqui, ó. Aqui eu já vou começar a dar uma leve dobradinha, tá vendo? Porque precisa ficar sempre acompanhando a peça. Está saindo ali, ó, eu vou entrar aqui e já venho no nozinho, ó. Aqui tem uma curva, então, de leve aqui eu vou ajustando. O importante é ficar sempre tudo esticadinho, tá? Ó, tá saindo aqui. Ó, dobra aqui. Só indo aos poucos, acompanhando a peça, tá vendo, ó? E deixar bem rente a correntinha. E bem esticadinho sempre. Vou cortar um pouquinho já aqui também, desse lado, ó, acompanhando a peça, tirando todo o excesso.
Chegando aqui onde eu comecei, eu só uno normalmente aqui, ó. Continuo até chegar no primeiro ponto. E aqui eu faço um arremate aqui, ó. Vou fazer um nozinho. Jogar o fio aqui pra dentro e cortar, ó. Ficando desta forma aqui. E agora eu faço a mesma coisa, só que com essa parte menor aqui. Aqui à frente, ó, com as correntinhas, vou fazer aqui do avesso a mesma coisa. Vou começar aqui, ó, nessa parte mais retinha, dar a volta, vou dobrando, dar a volta tudo aqui e finalizo aqui, da mesma forma que a gente fez aqui. Finalizei aqui a segunda parte, olha que lindo que fica. E agora a gente vai fazer a junção dessas duas partes com pontos baixíssimos. Vou começar aqui, ó, nessa lateral. Aqui estão os dois pontos do bico aqui da peça, tá vendo, ó? 1, 2. Vou aqui, ó, no segundo aqui, ó, que é um anterior ao que está marcado. E pego ele aqui também, ó, anterior ao que está marcado. Trago o fio aqui pra frente, deixando uma quantidade para arrematar. Entro no primeiro aqui que tá marcado, junto com o primeiro aqui também. Pego o fio do rolo, ó, e faço o primeiro ponto aqui da lateral. Vou pro segundo, junto com o segundo, ó, pegando as duas alcinhas dos dois, trago aqui pra frente, faço ponto baixíssimo. Terceiro, quarto com quarto aqui, ó. 5 com 5, o 6 com 6, 7 com 7, 8 com 8, 9 com 9, 10 com 10, 11 com 11, 12 com 12, 13 com 13, e aí o 14 com 14 aqui, ó. Vou tirar o marcador e vou tirar o marcador aqui também. E faço, ó, o 14 com o 14 aqui. Vai sempre ajeitando a peça. Agora, eu continuo aqui na aba. Aqui é o 15, né? O primeiro da aba. Tá vendo esse ponto aqui? Primeiro daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O primeiro aqui, eu vou dar uma esticadinha maior aqui, ó. Vou pegar ele e aí eu venho nele aqui, ó. Passo aqui, ó, dou uma esticadinha e fecho. Dessa forma aqui que vai ser a junção. Posso tirar o marcador daqui também. Então, ó, esse foi o primeiro aqui já. Vou, ó, pro segundo. Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui já chegou. Posso tirar o marcador também. Continuo normalmente, ó. 6. Aí, tem 4 pontinhos aqui, né, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui também faz parte da aba, já posso tirar o marcador. Ó, mais 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último da aba, que é o sexto, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Pegar aqui primeiro, ó, e venho aqui. Então, eu peguei o último aqui, ó, antes do primeiro da lateral aqui, esse que fica reto, ó, venho aqui nele e venho no próximo aqui, que é antes do 14 que eu marquei aqui, né, do 1 ao 14. E faço normalmente aqui, ó, dou uma esticadinha, ó,
Ele vai ficar certinho aqui na altura. E agora eu começo os 14 desta lateral aqui, ó. Vou tirar o marcador, ó, primeiro com o primeiro. Então, deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você está gostando desta aula, não deixe de dar o seu like, isso ajuda muito o canal. E vocês não sabem o tanto de teste que eu fiz para trazer o passo a passo assim bem fácil para vocês, marcando tudo. Então, deixe o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Então, 6, vou pro 7, 8 com 8, ó, o 9, o 10, 11, 12, 13 e o 14 que estão marcados aqui, ó. Vou tirar e vou tirar. Ó, 14. E aqui a gente tem 2 pontinhos, né? O primeiro eu vou fazer normalmente, ó. 1 e o outro eu vou fazer simulado, é justamente onde iniciou o primeiro aqui, ó. Vou cortar o fio, deixando uma quantidade para arrematar. Puxo tudo para cima aqui, pode tirar esses marcadores. E agora a gente vai simular esse último aqui, ó. Eu pego a primeira correntinha, que é essa aqui que a gente iniciou, ó, e faço esse pontinho que está faltando aqui. Ele precisa voltar para cá, ó. Eu venho aqui, ó, e puxo ele aqui para trás. Ó, ajusto o tamanho. E aqui eu vou arrematar estes 2 fios aqui, da mesma forma que a gente fez com os outros arremates. Vou passar por uns pontos, posso dar um nozinho com os 2 aqui, ó. Vou trazer os 2 pra cá. Aí eu deixo um de um lado, o outro de outro, pra eu poder dar um nozinho assim, ó. Mais um. Eu termino de esconder aqui, ó. O nozinho vai ficar bem escondido aqui. Aqui eu vou cortar os 2 juntos e arrematar. Arrematado, olha que lindo que está ficando. Olha só com alicate. E agora só falta a gente colocar o fecho aqui. Vou utilizar esse mini botão imantado. Essa parte mais grossinha eu deixo aqui e a mais fina vou colocar aqui na aba. Posiciona bem no centro aqui, onde você quer colocar, ó. E vou iniciar por um ponto escondido aqui. Eu vou dar um nozinho aqui para iniciar, ó. Bem escondido dentro de um ponto aqui. E aí, eu levo esse fio aqui pra frente, saindo aqui, ó. Aqui na frente, ele vai ficar, ó, completamente escondido. Posiciono bem no centro aqui e vou iniciar, ó. Vou pegar aqui por dentro do primeiro espacinho aqui e vou fazer uns pontinhos até eu sentir que está firme, ó. Eu vou pegar não só o tecido, mas também um pouco do fio aqui do crochê, tá? Pra ficar mais firme, ó. Aí, eu faço aqui, ó, cuidado para não embolar. Fiz um, vou fazer mais um aqui. Ó, 2. 3. E agora, vou fazer mais um levando lá para trás, de forma escondida também, ó. Vem aqui. Preciso sair em um ponto escondido aqui. Eu indo aqui pra trás, faço ficar mais firme. Aí, aqui, eu vou passar por uns pontos aqui, ó, de forma escondida também. Voltar aqui pra dentro, pra começar esse outro espacinho aqui, ó.
E faço a mesma coisa aqui, ó. Procura pegar também o fio do crochê. Dois, três, e vou aqui para fora. Vai sempre ajeitando. Vou descer um pouquinho aqui também escondido por entre os pontos. Volto aqui para dentro, para esse próximo espacinho aqui. E vou fazer a mesma coisa nestes dois aqui. Arremato aqui e levo o fio aqui pra frente, próximo aqui, ó, pra eu poder cortar. Sempre escondido aqui. Aqui eu corto rente. E agora eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui. Coloca aqui, fecho aqui e solta aqui, ó. Vejo justamente onde ele ficou aqui, ó. Eu vou dar um nozinho aqui primeiro, onde vai ficar escondido, ó. E inicio aqui. Aqui eu vou pegando o pontinho, ó, procura pegar para deixar bem firme. Eu vou passar aqui para trás. Eu preferi costurar o fecho já com o forro, justamente para eu poder pegar o forro aqui, ó, e ficar mais firme. E aqui é um lugar que não vai ficar aparecendo, tá vendo? Bem discreto mesmo, não tem problema eu dar uns pontinhos aqui. Aí eu venho pra cá, dou um ponto, volto pra cá, ó. Tá vendo? Vai ficar bem discreto, 4 pontinhos só aqui. Estando aqui, eu vou passar por entre os fios, ó. Assim, pra eu iniciar este outro lado aqui, ó. Confere se deu, ó. E continua. Vou fazer, então, em todos os espacinhos aqui, ó, levando uma vez aqui para trás para ficar mais firme, pegar o forro e depois fazer o arremate de forma discreta, igual a gente fez aqui. Finalizei aqui a aplicação e já aproveitei para colocar a minha mini etiqueta. Olha que lindo que ficou. Eu vou deixar o link de todos os materiais utilizados na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixa aqui o seu like e eu vejo você no próximo vídeo.